Olá, seja muito bem-vindo ao Meta Shakti. E hoje a gente tem um tema, acho que vocês vão gostar bastante. Eu sou a Ruana Jankri e hoje eu vim falar com vocês sobre como o machismo permeia as nossas relações. Já parou para pensar sobre isso? Se não parou, agora você está sendo convidada a parar para pensar. Nós mulheres, a gente se depara muito precocemente com isso na nossa vida. Por quê? Principalmente pela figura do pai. Quando a gente é criança, o nosso aconchego é sempre a mãe, o colo da mãe, o peito da mãe. Mas o pai é uma referência muito forte para nós. É uma referência de força, de poder e de domínio. Já parou para pensar sobre isso? Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Quando a gente é criança, a gente está lá na nossa espontaneidade, no nosso jeito de ser, e a gente começa muito cedo a perceber o tratamento que é dado para os meninos e para as meninas. Existe diferença? Claro que sim. Os meninos, eles têm muito mais liberdade de ir e vir, de fazer o que quiserem e caminham livremente. As meninas não é bem assim. As meninas, elas são muito mais cuidadosas, vamos dizer assim, né? Quem nunca ouviu? Que menina nunca ouviu? Fecha a perna, menina, não pode mostrar a calcinha. Ah, você não pode correr com os meninos porque eles são mais violentos. Não, isso não é brincadeira para menina. As meninas não podem brincar disso. Então, muito cedo a gente aprende a lidar com essa influência do machismo. E aí a gente vai percebendo que na nossa casa existe uma cadeira especial do papai. Inclusive o nome da cadeira é a cadeira do papai, né? Aquela cadeira confortável que você abre, que levanta as pernas, que dá mais conforto. A mamãe nunca teve essa cadeira, mas o papai tinha. E todos os outros privilégios. Porque agora é a hora que o papai vai chegar. Psh, faz silêncio. Olha, o papai está chegando. Vou contar isso para o papai. Então, muito cedo a gente aprende a lidar com o medo do pai. E isso tem muita influência do machismo, porque muito cedo você vai percebendo como isso vai permeando o seu entorno. E aí você vai ficando um pouco maior, e aí você começa a cogitar a possibilidade de um relacionamento, e aí o seu comportamento precisa ser definido por essas questões do machismo que vão influenciando, porque os homens agem assim, porque os homens gostam disso, e a gente fica ou no medo ou tentando agradar. E ai de nós se vai para o confronto. Quando a gente tem um comportamento de confronto, a gente percebe que a gente vai sempre se dar mal, a gente vai sempre levar pior. Por quê? Porque a gente tem que se submeter. A estratégia onde você encontra mais possibilidades, né, nessa relação é de se submeter. Então você se submete. Você se submete a relações onde muitas vezes você é desrespeitado. Esse desrespeito já começa em casa, com a maneira que o pai trata a mãe. Muitas vezes num lugar de superioridade, de poder, de castração. E o prazer, ele é castrado em muitos movimentos de pode, não pode. Por que você está rindo assim, menina? Você viu o passarinho azul? Fecha a cara. Não, assim você não vai sair, sua roupa está muito curta. Esses são trechos, eu não sei qual é a história que você viveu disso. Mas eu estou aqui trazendo na minha memória muitos momentos em que eu me deparei com isso e muito cedo já percebia isso, a diferenciação, a possibilidade de competição. Quantos de nós não tivemos que competir pelo olhar desse pai? E isso era proporcionado para nós. Muitas vezes em disputas de
eu sou a mais inteligente, ou eu sou a mais bonito, ou eu chamo uma atenção por algum outro comportamento de rebeldia. Mas o que a gente aprende no fundo, que está por trás disso, é a necessidade de competição. E isso, quando a gente passa da adolescência para a fase adulta, muitas vezes, como nós somos de uma geração que fomos para o mercado de trabalho e fomos buscar a possibilidade de trabalho, nos deparamos com situações machistas das mais diversas possíveis, com chefes abusivos, com histórias de assédio, seja assédio moral, seja assédio sexual dentro das empresas. Quantas vezes fomos submetidas a olhares, a coisas veladas, situações de saia justa mesmo, que a gente pode dizer, mas situações em que tivemos que nos submeter, que tivemos que fingir que não tinha nada acontecendo, mas tinham coisas acontecendo ali, veladas, com sorrisos, com piadinhas. Pessoas muitas vezes que encostam em você, no seu corpo, onde você sente aquela energia suja, aquela energia mal intencionada. E muitas vezes você tem que se deparar com aquele choque momentâneo, mas é um choque que te faz olhar e falar: como é que eu vou lidar com isso? Porque você tem que lidar com isso. Está no contexto, está inserido no contexto. E muitas vezes nos deparamos com isso dentro das nossas relações afetivas, com os nossos parceiros, onde muitas vezes somos submetidas a questões de questionarem a nossa inteligência, porque tivemos algum comportamento diferente que não era esperado por parte deles. Eu já ouvi coisas do tipo: nunca mais compre um celular sem falar comigo. Eu tive que ouvir isso. Detalhe, o celular estava sendo comprado com o meu dinheiro. E uma série de outras situações, onde muitas vezes eu inocentemente buscava por alguém que defendesse, que visse isso e que viesse à minha defesa. E a coisa não acontecia desse jeito. Muito cedo eu percebi que era comigo mesmo que eu tinha que contar para me defender, porque ninguém ia fazer isso por mim. E às vezes eu contava para alguém da cantada que eu tinha levado e a pessoa aproveitava para fazer uma piadinha, para fazer uma referência que me diminuía, que me humilhava, que me desrespeitava como pessoa, como ser humano e como mulher principalmente. Se você é uma mulher atraente, bonita, isso é muito percebido, porque você é uma ameaça. Você é uma ameaça para outras mulheres. Você é uma ameaça para aqueles que têm relacionamentos mais sólidos, porque alguma coisa pode acontecer. Então, não seja tão bonita. E muitas vezes, onde você está alegre, está feliz, seu comportamento é de alegria, de espontaneidade, e você numa dessas conversas se dirige a alguém e essa pessoa interpreta como: está me dando moral, está me cantando indiretamente, está me dando mole. E muitas vezes nunca foi a sua intenção, você não está nem vendo a pessoa, você está com você está se sentindo com um espaço para se expressar. Só que essa expressão ela precisa ser direcionada de uma forma onde você não é mal interpretada. E controlar isso vai te gerar um desgaste muito grande. E aí você pode perceber comigo o nível de cansaço sobrenatural que enfrentamos. O cansaço mental. O cansaço do esforço que temos que fazer para não sermos mal interpretadas, para não sermos criticadas. E às vezes criticadas pelas próprias mulheres. Por mulheres que inferem visões a você, onde muitas vezes você não tem nada a ver com aquilo que está sendo observado e percebido, mas a crítica vem. O olhar depreciativo, a desqualificação. É simples
Perceba o comportamento que acontece quando uma mulher está usando uma roupa muito curta, que nós consideramos muito curta. Quantos julgamentos fazemos sobre essa mulher? Às vezes só porque está um dia quente. Tá calor pra caramba e a gente sente mesmo. Quantas inferências, que comentários fazemos? Às vezes comentários que não falamos, mas que pensamos a respeito. Comentários que desqualificam, que diminuem, que separam, que nos privam, muitas vezes, de ter contato com essas mulheres e conhecer seres humanos extraordinários que estão ali por trás dessa mulher. A gente nem se permite. Isso é algo que já vem implantado, que já vem ensinado dentro da nossa cultura, que desde pequenininho é assim. As meninas com suas bonecas, com as suas necessidades relacionais, e os meninos com outras possibilidades muito maior que a das meninas. E aí, nós temos hoje no mercado de trabalho diferenças orbitantes salariais. Porque só pelo fato de sermos mulheres, já temos perdas financeiras por isso. Observa, perceba. Eu estou falando aqui de diversas coisas dentro do meu âmbito de percepção, mas observa o seu ambiente de trabalho, a sua vizinhança, o seu comportamento no seu prédio, na sua casa, com seus vizinhos, com a sua família, com os círculos que você frequenta. Observa como isso se processa ao seu entorno, ao redor de você. E perceba como isso, se você for puxando, isso vai te levar para uma raiz muito profunda, permeada de preconceitos, de distorções, de perversões. E aí, hoje o reflexo disso é a taxa de feminicídio que existe, que hoje está muito mais escancarado, até porque as mídias têm divulgado com muito mais precisão as relações abusivas, a violência, muitas vezes violências escancaradas, ataques, agressividade, perversidade. E isso está nessa raiz, está nesse comportamento aprendido, nessa ideia permeada pelo machismo. E eu aqui não estou levantando bandeira nenhuma de feminismo, que do meu ponto de vista o feminismo é só um outro lado dessa mesma moeda. Porque na verdade somos seres integrais aqui. E a gente precisa se basear de um outro olhar, onde levamos todos em consideração. Mas se a gente está aqui olhando por esse prisma do machismo, é importante perceber o que tem por trás desses comportamentos. Se você pegar na família, a alienação parental, ou seja, as brigas quando há separação, onde influenciam os filhos, perceba o movimento feito pelos homens. Muitas vezes de influenciar negativamente esses filhos contra as mães. A intenção pervertida de tirar esses filhos de perto das mães, simplesmente para ferir essa mulher. Observe. E de que forma a gente pode perceber isso sem criar dentro de nós uma guerra contra os homens, mas perceber que isso é uma doença. E de que formas nós mulheres podemos olhar para isso de modo que a gente se coloque num lugar grandioso para conquistar o nosso próprio espaço, para sermos quem somos e quem viemos para ser aqui nesse mundo. Nós somos solos férteis. O homem, ele entrega para a mulher uma semente.
E a mulher oferece para esse homem um bebê, uma vida. É claro que isso tem toda uma orquestra por trás, uma orquestra divina. Mas para ver como somos fontes de fertilidade em todos os sentidos. Nos nossos lares. Quantas famílias temos só de mulheres? Quantos homens renegam a sua paternidade e vão embora? Simplesmente vão embora. E a mulher dá conta. Ela é capaz. Mas estamos muito adoecidas. Adoecidas por influência desse machismo inconsciente na maneira como tratamos outras mulheres semelhantes a nós, na maneira como julgamos, como criticamos, como invalidamos, como diminuímos, como desrespeitamos, como competimos, como muitas vezes não somos capazes sequer de ouvir a opinião de outra mulher. O quanto estamos contaminadas por essas ideias, por esses pensamentos, por esses valores distorcidos, deturpados, que estão hoje pingando na nossa cabeça como uma torneira desgovernada, impedindo que sejamos nós mesmas, impedindo muitas vezes de expressarmos a nossa beleza, a beleza de conviver, a beleza do olhar, a beleza do amor que podemos compartilhar, da força que podemos extrair dessas relações entre mulheres. De que forma podemos avaliar isso e buscar uma real cura para isso que está embasando as nossas relações? O quanto podemos ser mais unidas, mais fortes, mais empoderadas, verdadeiramente empoderadas. Porque o nosso poder real está no amor que emanamos. O nosso poder real está nesse lugar. E o quanto muitas vezes a gente se desconecta de nós mesmos. O quanto hoje, muitas vezes, o nosso corpo recebe e responde a tudo isso que colocamos para ele. Onde muitas vezes somos agressivas, ferina com as palavras. Nossa palavra tem um peso para envenenar. O quanto o nosso olhar muitas vezes é voraz para destruir o outro. O quanto estamos permeadas por ideias de vingança, de desrespeito, com intenções de desmoralizar o outro. Percebe como isso é pernicioso? Como isso faz mal para todas nós? Eu estou aqui fazendo uma referência a nós mulheres, mas pode ser que vocês que estejam assistindo esse vídeo nesse momento seja um homem. Escuta com o coração o que está sendo colocado. Porque às vezes são movimentos inconscientes e que estão permeados desses comportamentos, desses pensamentos, dessa disfuncionalidade que temos convivido desafiadoramente no mundo de hoje. Só que a gente olha e coloca fora e diz muitas vezes: nossa, o mundo está um horror, olha a violência. Onde muitas vezes a violência está dentro de nós, na forma como agimos, na forma como lidamos com as situações, na forma como nos posicionamos.
na forma onde muitas vezes nos sentimos solitárias. Simplesmente por não poder termos alguém do nosso lado em equilíbrio. Porque acabamos aceitando a convivência com pessoas muito tóxicas. E às vezes a nossa decisão é de ficarmos com a nossa própria energia, até para nos preservarmos. Mas qual é o impacto disso na sociedade? O que uma mulher sozinha representa para essa sociedade? Que olhar tem essa mulher? Como ela é vista? Como ela é colocada no círculo que ela frequenta? Eu convido você a olhar para a sua história e a perceber isso numa linha do tempo, onde desde criança você foi percebendo isso, sentindo o impacto dessas influências na sua vida, na sua história, nos ambientes que você esteve, na escola, no trabalho, entre os amigos. E onde quer que você perceba que isso esteve influente, mesmo que você tenha convivido só com mulheres. O quanto essa convivência impactou a maneira com que você age e a maneira com que você lida com o mundo hoje, atualmente. Que influência psíquica você viveu disso? Onde muitas vezes desqualificamos a figura da nossa mãe, sem valorizar a força que ela tem. Simplesmente porque depositamos a ideia de força e poder no nosso pai. Perceba tudo isso e tire as suas próprias conclusões. Vou dar uma respirada porque o assunto está sério, né? Vamos respirar junto, então. Falar disso é falar de coisas muito arraigadas, muito estruturadas. Mas nós precisamos ter leveza para tocar nisso, devagar, com paciência, com positividade interna, para poder tá tudo bem olhar. Tá tudo bem perceber e reconhecer aquilo que impactou de fato a sua vida, para começar a dar passos em direção à saída disso, porque a consciência é sempre o primeiro passo a ser dado. Tudo aquilo que você traz do inconsciente para o consciente, você se instrumentaliza para seguir adiante, para ir além daquilo que você tem vivido até aqui. Eu vou encerrando aqui esse vídeo, pedindo a vocês que compartilhem para outras pessoas, para que as pessoas possam falar um pouco sobre esse assunto. Façam comentários, tragam as suas ideias, compartilhem conosco o pensamento de vocês, histórias de vocês. É importante que a gente tenha também esse contato, que a gente possa receber essa troca. E a gente vai falar bastante de outros assuntos semelhantes. Eu deixo aqui um beijo no seu coração. Jai Arro.